Eu estava orando essa semana e falando com Deus, para que Deus pudesse me dar uma palavra para que eu pudesse ministrar para a igreja. E eu estava meditando em algumas palavras, e Deus colocou essa palavra no meu coração. Eu gostaria nessa noite de dar uma palavra de incentivo, de encorajamento para você nessa noite. Não desanime, não perca a fé, não perca a esperança. A sua palavra tem poder. Eu estava conversando com o irmão hoje ali no escritório, e nós falávamos que a palavra tem poder. E ele profetizou algo na vida dele, e aquilo aconteceu. A nossa palavra tem poder, tanto para abençoar como para amaldiçoar. Então começa a profetizar na sua vida, começa a profetizar aquilo que você precisa, que você necessita. Fala para ele, porque ele tem poder para abençoar. Ele pode abençoar. Talvez você que está aqui nessa noite, talvez você está desanimado, talvez você já perdeu a esperança, talvez você já está desanimado com tudo, que as coisas não dão certo, não vai, não se encaixa. Talvez você que está aqui nessa noite, talvez até possa tentar o suicídio. Não tem mais esperança. Mas Jesus te ama, e Ele está aqui nessa noite. Talvez o mundo te decepciona, te faz chorar, mas Jesus está aqui nessa noite para te fazer sorrir, para te trazer a paz, para te trazer a esperança. Em meio a circunstâncias, às dificuldades que o mundo nos oprime, que o mundo nos coloca, no trabalho, na escola, na sua casa, eu não sei o porquê que Jesus quer que nós falamos disso nessa noite. E muito mais ainda quando Jesus fala para você algo e talvez chega no meio do caminho, aquilo começa a dar errado. Você fala, mas eu vim debaixo de uma palavra, por quê? Mas em tudo Jesus tem um propósito, não é verdade, meu irmão? Em tudo Jesus tem um propósito na nossa vida, em meio às circunstâncias, em meio às dificuldades, em meio às lutas, Jesus tem um propósito na minha vida e na sua vida. Ontem eu estava ministrando aqui na igreja, do culto do meio da semana. Jesus, ele estava no meio de dois ladrões. E ali estava simbolizando a humanidade. Aquilo que aceita e aquilo que rejeita. E no nossos dias não é diferente. Quantas pessoas ouvem Jesus, quantas pessoas vê Jesus, quantas pessoas entendem que Jesus pode e ainda não aceitou ele como seu único e suficiente Salvador. Talvez nasceu num berço cristão, sabe, conhece, mas ainda não abriu seu coração para deixar Jesus entrar e mudar a sua história, mudar o seu caminho. Há 38 anos atrás, ou mais, eu não sei, mais que eu perdi até as contas. 38, né, senhorinha? 38 anos atrás, eu entrei na igreja e ela estava me esperando na porta da igreja. Ela estava me esperando na porta da igreja. Quando eu entrei primeira vez naquela igreja, primeira vez na minha vida que eu entrei numa igreja evangélica, ela estava me esperando. E nós vamos fazer 36 anos de casado, dia 12 de setembro. Mas Jesus tinha um plano na minha vida. Além de Jesus me salvar, Jesus me deu uma esposa. Jesus me deu 2 filhos abençoados. E não foi só para um dia, não foi só para um mês, não foi só para um ano, foi para o resto da vida. Quando Jesus colocou ela no meu caminho, na minha vida, foi para nós vivermos o resto da nossa vida. Não foi para nós ficarmos no meio do caminho. Então, quando nós entramos, nós deixamos Jesus trabalhar na nossa vida, que Jesus entra na nossa vida, Ele transforma a nossa vida, Ele transforma o nosso coração, Ele muda a nossa história. Porque Jesus sabe o que você precisa, Jesus sabe por que você está aqui nessa noite, mas você tem que falar para Ele.
Fala, Jesus, eu estou aqui, e o Senhor sabe a minha necessidade, o Senhor sabe o que eu preciso. Aquele cego que estava à beira do caminho, quando ele ouviu falar Jesus, ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus mandou que trouxesse ele, aquele homem, até Jesus. Jesus sabia que aquele homem era cego, mas Jesus disse, o que queres que eu te faça? Ele disse que eu veja. Jesus sabe o que você precisa, mas é necessário você abrir a sua boca e falar para ele, Jesus, eu preciso desse milagre, eu preciso dessa bênção nessa noite, o Senhor conhece, o Senhor sabe o mais íntimo do meu coração. Antes da palavra sair da minha boca, o Senhor sabe o que eu vou falar. E Jesus sabe o que você precisa nessa noite. Me deram até um relógio vermelho. Jesus sabe o que você vai falar. Então abra o seu coração. Deixa Jesus falar na sua vida nessa noite. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 4. Versículo 35. Quatro, 35. Diz assim, no livro de Marcos 4:35. Naquele dia, já sendo tarde, disse Jesus, presta bastante atenção nisso aqui, meus irmãos. Passamos para outra margem. O que é que Jesus disse? Passamos. Não foi o que Jesus falou? Passamos para outra margem. E ele, despedindo a multidão, os levaram assim como estava no barco. E outros barcos seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a se encher de água. E Jesus estava na popa do barco, dormindo sobre o travesseiro. Eles despertaram e lhe disseram, Mestre, não importa que nós perecemos? E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e se fez grande bonança. Então lhe disse, por que estáis assim tão tímido? Como é que não tens fé? Eu quero dizer para você que nos nossos dias, na nossa vida, não é diferente. Não desanima, não tenha medo, mas tenha fé. Tenha fé que Jesus pode fazer algo na sua vida nessa noite. Tenha esperança. Quando Jesus falou para os seus discípulos, olha, vamos passar para o outro lado. Eles foram debaixo de uma palavra de Jesus. Mas a Bíblia fala que quando chegou no meio daquele lago, se começou uma grande tempestade. E aquele barco começou a se encher d'água. Mas eu quero dizer para você nessa noite, aquele lago era um lago de água doce, ele tinha 21 quilômetros de extensão, por 14 quilômetros de largura, e ele estava nas margens do Monte Hermon, no norte de Israel. E aquela tempestade é uma tempestade da vida. Ela existe, elas são inevitáveis, as tempestades da vida, elas existem. E elas são inevitáveis, meu irmão. Então elas chegam para o rico, ela chega para o pobre, ela chega para o moreno, ela chega para o branco. As tempestades são assim. Elas são inevitáveis nas nossas vidas. Às vezes nós não esperamos e quando a fé se aproxima, algo acontece. Mas eu quero dizer para você, não desanima. Tenha fé. Não desanima, tenha fé que as coisas vão chegar nos eixos. Então, meu irmão, a tempestade ela chega para os doutores, ela chega para os jovens, ela chega para os velhos, a tempestade chega para o crente e até para os descrentes também. As tempestades, elas vêm. Então, muitas vezes, a tempestade chega e
coloca a nossa vida de ponta cabeça. É uma enfermidade grave, é algo que acontece. Talvez você vai no médico para um exame de rotina e sai de lá com um diagnóstico que você está com a enfermidade. Nós não estamos preparados para esse tipo de coisa. Nem eu e você estamos preparados para isso. Então, meu irmão, ela chega, é uma enfermidade dramática, é um luto doloroso, é um divórcio amargo, é uma perda financeira radical, é uma situação que você não imaginava e que ela chega e se instala na sua vida que você não esperava. Chega de repente. Então, é uma forma que você não previa, porque as tempestades, elas são inevitáveis. E aquela tempestade não foi inevitável. Então, nós estamos sujeitos às doenças, às lutas, às batalhas, às aflições dessa vida. Nós estamos sujeitos a tudo isso, às tribulações, porque a tempestade, meu irmão, elas são inevitáveis. Então, meu irmão, mais do que isso, as tempestades também são, além de inevitáveis, elas são, meu irmão, inesperadas. Elas chegam de súbito. Elas chegam assim, você não está esperando. Mas muitas vezes ela chega e põe a nossa vida de ponta cabeça, né? Pensa comigo, as pessoas talvez saem, vai fazer um passeio, acontece algo, um acidente, você não está programado para aquilo, meu irmão. Nós não estamos preparados para isso. Então, meu irmão, é uma separação amarga, isso sangra, isso machuca, isso fere. Mas eu quero dizer para você, muitas vezes essa situação chega e nós não estamos programados para isso, né? Quando aqueles discípulos entram no barco, tudo estava bem. Tudo estava bem. Jesus disse para eles, olha, vamos passar para o outro lado. E quando eles entram no barco e eles vão, tudo está bem. Mas quando chega no meio daquele lago, se levanta uma grande tempestade. E na nossa vida não é diferente. Talvez hoje você está aqui, talvez está uma tempestade, às vezes a luta, as dificuldades estão muito grandes sobre você, sobre a sua vida. Então, meu irmão, havia tempestade não havia tempestade quando eles estavam saindo. Mas a tempestade, quando eles estão no meio da viagem, a tempestade chega. E na nossa vida também não é diferente. A tempestade da vida é assim. Também chega de surpresa, chega repentinamente. As tempestades, elas são inevitáveis. São inevitáveis. Talvez você está aqui hoje, está pensando, meu irmão, ou está passando por uma tempestade. Paulo estava indo para Roma e, de repente, aquele navio houve um naufrágio e desviou tudo a rota. Ele não sabia, ele não esperava que aquilo ia acontecer. Então, meu irmão, eles acordam Jesus com acusação. Fala, Jesus, não te importa, nós perecemos, o Senhor está dormindo aqui, nós estamos quase para morrer, não te importa. Porque quando nós estamos passando por uma luta, por uma dificuldade, a nossa tendência é de falar, Jesus, o Senhor não ouve a minha oração, eu estou passando por isso, o Senhor não está vendo, Jesus. Isso é quando eu e você está passando por luta, por dificuldade, nós começamos a acusar Jesus, nós começamos a falar, Jesus, o Senhor não está me ouvindo, o Senhor não está vendo a luta que eu estou passando, a dificuldade. Mas quando aquele povo saiu daquele lugar, Jesus falou, nós vamos passar para o outro lado. Eu gostaria que você meditasse nisso. Nós vamos passar para o outro lado. Então, meu irmão, eles acordam Jesus, acusando Jesus. Porque quando nós estamos passando por uma crise financeira, conjugal, emocional, o Senhor não está vendo a minha situação. Quando eles foram, meu irmão, foram porque Jesus mandou. Agora começa a passar por crise, por tempestade. Pensa na situação desses discípulos. Ele estava bem naquela margem e de repente Jesus fala, vamos passar para o outro lado.
Mas a grande pergunta é, por que aqueles discípulos tinham que ter fé e não medo? E eu vou te falar por que eles tinham que ter fé e não medo. Eu vou te dar 4 razões para esse texto que nós lemos, por que aqueles discípulos tinham que ter fé e não medo. E eu quero dizer para você também, por que você tem que ter fé e não medo. O que Jesus falou para aqueles discípulos? Passamos para o outro lado. Primeira razão, promessa. Por que você tem que ter fé e não medo? Por causa da promessa de Jesus. Eles tinham que ter fé e não medo por causa da promessa de Jesus. No versículo 35, qual era o destino daqueles discípulos? Era a margem do outro e não no fundo do mar. Sabe por quê, meu irmão? Eu e você, nós ficamos desesperados porque nós não acreditamos na promessa de Deus. Se eles estivessem atentos àquilo que Jesus tinha falado, olha, passamos para outra margem, podia acontecer o que acontecesse, meu irmão, jamais aquele barco ia para o fundo do mar, porque a promessa de Jesus não falha. A promessa de Jesus não falha na minha vida e na sua vida. Se Ele prometeu, vai cumprir. A primeira razão é por causa da promessa. Se Jesus prometeu, meu irmão, você pode ter fé que ela vai chegar, a bênção, a vitória, aquilo que você precisa. Deus está preparando para você, aleluia. Por que você tem que ter fé e não medo? Por causa da promessa. Primeira razão. Qual a primeira razão? Promessa, glória a Deus. Então, meu irmão, aqueles discípulos podiam ter entender que jamais aquele barco ia para o fundo daquele mar. E eles ficaram desesperados porque não acreditam na promessa. Meu irmão, talvez você ainda não recebeu algo do Senhor, porque você ainda não acreditou na promessa que Jesus fez para você. E nessa noite, não desanima. Tenha fé. Tenha fé. Tenha fé. A segunda razão, por que você tem que ter fé e não medo? Por causa da presença. Aleluia. Você tem que ter fé e não medo por causa da presença de Jesus. Jesus estava naquele barco, Jesus estava dormindo, mas Ele é Deus, Ele sabia tudo o que estava acontecendo. Talvez a tempestade da sua vida está grande. Talvez você olhe para o lado direito e não vê uma solução. Olhe para o lado esquerdo da mesma forma. Olha para frente e para trás. Mas eu quero dizer para você, a presença de Jesus está com você. Se você crer, se você pedir para que Ele possa abrir os seus olhos espirituais, para que você possa enxergar que Ele está te protegendo. A primeira razão é por causa e a segunda razão é presença. Por que eles tinham que ter fé e não medo? Por causa da presença de Jesus. Jesus estava no barco, Ele é o sustentador do universo, Ele é o Todo-Poderoso. Aquele barco jamais iria afundar por causa da presença de Jesus, aleluia! E é isso que você tem que crer, meu irmão, minha irmã. A tempestade levantou, algo sobrenatural aconteceu para aqueles discípulos ficarem desesperados, para eles entenderem que Jesus estava ali. Muitas vezes, meu irmão, algo levanta nas nossas vidas para nós entender que Jesus está do nosso lado. Talvez nós contamos as nossas experiências para as pessoas, as nossas dificuldades, mas nós não contamos para aquele que pode todas as coisas. Conta para Jesus. Então, meu irmão, eles tinham que ter fé e não medo por causa da presença de Jesus.
Jesus estava ali. Jesus está aqui nessa noite. Se você está aqui nessa noite, é porque Jesus quis que você estivesse. Você não está aqui por um acaso, você não está aqui porque você veio aqui visitar. Não, meu irmão, você está aqui porque Jesus quis que você estivesse. Porque você precisava de ouvir, você precisava de ver a presença, você precisava de entender, meu Pai, meus irmãos, aqui a promessa de Deus, a presença de Deus na sua vida e na minha vida. Então Jesus nos prometeu, eis que eu estou convosco todos os dias, aleluia. Jesus está comigo e com você todos os dias, meu irmão. A presença dele está todos os dias, a promessa dele está todos os dias. Eu estava falando para o irmão ali no escritório, há 30 e poucos anos atrás, Jesus tinha uma promessa para mim e falou, olha, você vai para um lugar que não vai falar a sua língua. Eu falei para minha esposa, nem português direito eu falo. Mas o dia que eu cheguei nesse lugar, Jesus transformou a minha vida. Algo sobrenatural aconteceu. Se você está aqui nesse país, é porque Jesus permitiu que você estivesse aqui. Você não está aqui por um acaso. Jesus tem uma promessa. Jesus tem algo para fazer na sua vida. Talvez as coisas não encaixou, talvez as coisas não estão dando certo, mas tudo na hora certa. O livro de Eclesiastes, capítulo 3, a Bíblia fala assim, há tempo para tudo debaixo dos céus. Há tempo para chorar, há tempo para sorrir, há tempo para plantar, há tempo para colher. Há tempo para tudo. E não é no seu tempo, é no tempo dele. Descansa no Senhor. Muitas vezes Ele precisa que você descansa nele. E você está ansioso, você está querendo fazer no seu tempo, na sua hora. Não vai dar. Mas na hora que você falar, Jesus, eu quero descansar no Senhor. Na hora que você falar, Jesus, eu entrego nas tuas mãos porque eu não posso fazer. Eu estava falando para o irmão ali no escritório, quando Gideão estava com 30 mil homens para a batalha, para a guerra, Deus falou para ele, olha, vai lá e tira esses homens, deixa só 300 homens, porque eu vou te levar a ganhar uma batalha de mais de 120 mil homens. Porque se eu te der a vitória com esses homens, você vai pensar que você fez com a força dos seus braços. Mas se eu te dar a vitória com 300 homens, você vai saber que eu, o Deus é que fez na sua vida. Então descansa no Senhor e saiba que é Ele que vai fazer. Não é porque você é intelectual, não é porque você tem uma boa profissão, não é porque você ganha muito dinheiro, porque tudo é dele e para Ele são todas as coisas. Tudo é dele. Se Ele não te der saúde, você não vai trabalhar. Se Ele não te der condições, você não vai trabalhar, meu irmão, porque Ele sabe todas as coisas. Gloria nele. Agradece a Ele. Talvez você pode falar, esse dinheiro é meu. Não, esse dinheiro é dele, Ele que te deu, meu irmão. Porque Ele te deu saúde, Ele te deu inteligência para você trabalhar, abriu portas para que você pudesse trabalhar. Por que eles tinham que ter fé e não medo? Então Jesus, Ele nos prometeu, meu irmão, eis que estou convosco todos os dias. Ele não nos prometeu ausência de luta, Ele nos prometeu vitória segura. No livro de João, capítulo 16, versículo 33, diz assim, essas coisas vos tenho dito, para que tenhas paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus disse. Então, a primeira razão por causa da promessa, a segunda razão por causa da presença, e a terceira razão por causa da paz. E Jesus diz assim, porque eles tinham que ter fé e não medo, por causa da paz de Jesus. O que Jesus estava fazendo ali dentro daquele barco, ele estava dormindo, mas eu quero dizer para você, ele era homem, mas ele era Deus, porque o Pai tinha dado toda a autoridade para ele. Você acha que Jesus não sabia que aquela tempestade estava acontecendo? Sabia. Jesus sabia, porque Ele é Deus e Ele sabe todas as coisas. Meu irmão, o que é paz para nós? Paz não é ausência de problemas, paz é confiança. Paz não é ausência de problemas, de lutas. Paz é ter confiança, saber que Jesus pode fazer, saber que Deus faz todas as coisas na minha vida e na sua vida.
Meu irmão, eu quero dizer para você, se Jesus não estiver no controle, na direção, você pode fazer o que você quiser, nada vai acontecer. Se eu contar para você, você não vai acreditar, mas eu sou uma pessoa que eu tenho mais de 25 diplomas que eu fiz na minha vida, em toda a minha vida. E você sabe o que é você chegar diante de um engenheiro e falar assim, distribuir tudo aquilo lá, e ele fala, olha, qualificação você tem demais, mas eu não posso te pegar. E eu perguntei, por que você não pode me pegar? Ele falou, eu não sei. Jesus estava tratando comigo. Qualificação você tem demais. Eu perguntei, por que você não quer me pegar? Porque eu não sei. Jesus estava tratando comigo. Jesus queria mostrar para mim que eu tinha que depender dele. Eu fiquei 3 anos dependendo de Jesus, até eu entender o propósito que ele tinha para a minha vida. Você pode ter o seu diploma de engenheiro, o diploma de o que for, meu irmão. Se Jesus não quiser, nada vai acontecer. Então você tem que ter paz. Por que você tem que ter fé e não medo? Por causa da paz. Jesus está na direção, aleluia. Jesus está na direção, meu irmão, minha irmã. É isso que eu gostaria que você entendesse nessa noite. Por que você tem que ter paz e não medo? Por causa da promessa, por causa da presença, por causa da paz de Jesus, que excede todo entendimento, aleluia. Então, meu irmão, a ausência de paz não é, meu irmão, a ausência de paz, nós temos confiança nele. E a quarta e última razão, por que nós temos que ter fé e não medo? Por causa do poder de Jesus, aleluia. Você tem que ter fé e não medo por causa do poder de Jesus, porque ele tinha que ter fé e não medo por causa do poder de Jesus. Jesus tem todo o poder sobre o domínio, sobre todas as enfermidades, sobre os demônios, nos céus e na terra. Você não precisa ter medo, meu irmão, você precisa ter fé. Aqueles homens, meu irmão, a Bíblia nos traz outro relato de Jesus. Quando Jesus estava andando sobre as águas, os seus discípulos ficavam com medo e Jesus disse, sou eu. E um dos seus discípulos, Pedro, disse, se é o Senhor, manda eu ter com você. E ele disse, venha. E ele começou a andar. Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava andando, mas na hora que ele começou a olhar para a tempestade, ele começou a afundar e disse, Jesus tem misericórdia de mim. E Jesus levantou pela mão direita. Tem situação que Jesus tem que trabalhar para o lado de dentro, e tem situação que Jesus tem que trabalhar para o lado de fora. Jesus foi necessário trabalhar para o lado de dentro, porque aqueles discípulos estavam com medo. Foi necessário eles sair de dentro, para que eles pudessem ver que Jesus estava ali. Saia do seu conforto, coloca o pé na água, olha para Jesus, não desanima, não tenha medo, mas tenha fé, aleluia, glória a Deus. E Jesus nessa noite está te dando uma palavra, meu irmão, toma posse, fala, Jesus, eu tomo posse dessa palavra, a partir de hoje a minha vida vai ser diferente, vai ser transformada, não porque eu quero, mas porque o Senhor tem poder para fazer. Eu não sei o que você precisa nessa noite, mas começa a profetizar, Jesus, eu profetizo isso na minha vida, eu tomo posse dessa vitória, eu tomo posse dessa bênção, eu tomo posse dessa porta aberta, eu tomo posse, aleluia. Toma posse, meu irmão, nessa noite. Você está na presença do Senhor, Ele está aqui. Glória a Deus, vou tomar água aqui, minha garganta até seca. Presença, promessa, presença, paz e o poder de Jesus. Então, meu irmão,
por causa do poder. Então Jesus caminhou sobre aquelas águas. Primeiro Jesus acalma a tempestade para depois acalmar os discípulos. Depois Jesus acalma os discípulos para depois acalmar a tempestade. Por quê? Por quê, meu irmão? Percebe que a tempestade, ela atormenta a tempestade que está do lado de dentro. Porque muitas vezes nós temos uma luta entre nós e nós mesmos. É uma batalha do espírito contra a carne. E muitas vezes é necessário Jesus acalmar para o lado de dentro, para que nós possamos ter paz. E Jesus nessa noite quer acalmar muitos que estão aqui, que está com essa angústia, que está precisando que Jesus entre e acalme essa tempestade que está para o lado de dentro. E talvez muitos que estão aqui estão precisando que Jesus acalme a tempestade para o lado de fora. E Jesus está aqui. Fala para Ele. Fala, Jesus, eu quero que o Senhor me dê fé e não medo. Por causa da promessa. Eu quero que o Senhor me dê fé e não medo. Por causa da presença. Eu quero que o Senhor me dê fé e não medo por causa da paz. Eu quero que o Senhor me dê fé e não medo por causa do poder do Senhor. Porque o Senhor tem poder sobre todas as coisas nos céus e na terra. E o Senhor, se o Senhor não fizer, ninguém mais pode fazer. Então, meu irmão, o seu Deus é poderoso para acalmar todas as tempestades. Ele é poderoso para trazer bonança sobre a sua vida. Jesus anda sobre as águas, sobre o mar. Aquilo que ameaça você, aquilo que ameaçava os discípulos, Jesus acalmou. Aquilo que está te ameaçando, Jesus vai acalmar nessa noite, meu irmão e minha irmã. Aquilo que está te ameaçando, Jesus vai acalmar nessa noite, para que você possa ter paz e não medo, que você possa ter alegria. Então, meu irmão, se Deus é com nós, por que nos sobreveio essas tempestades? Sabe por quê, meu irmão? Porque as tempestades que chegam até nós, meu irmão, muitas vezes é necessário chegar para que nós possamos entender, para nós entendermos o propósito de Deus na nossa vida. Porque Deus te ama e Deus quer fazer algo na sua vida. Então, meu irmão, que nessa noite você possa entregar para Jesus a sua vida e que você possa entender o propósito que Ele tem na sua vida e na minha vida. Amém? Vamos colocar de pé. E eu gostaria de fazer uma oração nessa noite. Por que você tem que ter fé e não medo? Por causa da... Por que você tem que ter fé e não medo? Por causa da... Por que você tem que ter fé e não medo? Por causa da... Por que você tem que ter fé e não medo? Por causa da... Por causa do poder de Deus. Tenha fé, meu irmão. Tenha fé. Não tenha medo.